Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Vamos para a nossa segunda aula sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, né? Então vamos lá, professor, e aí? Nós temos aquela estratégia de quê? De sempre cada capítulo, né? Cada capítulo era cada título. E agora? Agora chegou a hora dos vereadores. Professor, aonde que está o material do senhor? O material está aqui nesse link, tá? Nesse link aqui, você pode ir nesse site confiável e começar a estudar. Só para situar o assunto na aula, né? Nós estamos aqui, ó, dos vereadores. O título 1, nós estudamos aí a Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal. E agora a gente vai aqui para os vereadores, né? E depois a mesa, plenário, sessões, e vai embora até o título número 14, né? Professor, o que nós vamos estudar aqui dos vereadores, né? Da sessão dos vereadores, nós temos 7 capítulos, né? Temos aí, primeiro, um capítulo do Legislativo, né, do Legislativo como poder como todos os vereadores, os deveres dos vereadores, as proibições dos vereadores, os seus subsídios, ou seja, sua remuneração, o uso da palavra, dos vereadores faz parte do uso da palavra, das faltas e das licenças, né, das licenças aí, das sanções aplicadas aos vereadores, das vagas, da extinção da vaga e da cassação do mandato. Extinção da vaga, simples, o cara faleceu, extinguiu, né? E aí? Aí abriu uma vaga, chama-se suplente. E claro, para fechar aí, é da convocação de suplente, né? Já vou apertar um ESC aqui e já vamos diretamente para o título 2, né? Aqui, ó, título 2, ó, dos vereadores, do executivo, né? Aqui é do legislativo e dos deveres, né? Ó. O vereador deve apresentar, tá, no edifício da Câmara a hora regimental trajado de terno e gravata. Tem um erro de português, mas ali é terno. Terno e gravata, né? Gravata, para tomar posse das sessões plenárias, para tomar parte das sessões plenárias, bem como se apresentar nas reuniões da comissão, que seja membro para participar dos respectivos trabalhos cabendo-lhe, né? Então vamos lá, né? Então é o seguinte, né? O vereador deve apresentar o de terno, trajado. Qual que vai ser? Terno e gravata. Tá? Terno e gravata. O nome está claro aí, né? Então essa é a vestimenta regimental, tanto para participar do plenário quanto das suas comissões, que nós temos comissões permanentes, provisórias, a gente tem vários tipos de comissões aí que a gente vai chegar lá. Ok, né? Professor, quais são as competências do vereador? Está aqui, ó. Votar nas proposições, o que é isso? Nas propostas submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando tiver ele próprio interesse pessoal, sob pena de nulidade de votação e seu voto for decisivo, né? Aí, né? Então ele pode aí. Professor, o que é isso aqui? Impedimento, né? Impedimento, ó. Votar nas proposições submetidas à deliberação da Câmara. Então ele pode ir lá. Cara, a principal função do vereador é votar. Beleza. Professor, ele pode votar em tudo? Em todos? Não. Ele tem uma restrição, tá? Por exemplo, ele lá, o vereador, tá certo? Ele lá, está sendo votado a sua cassação. Ele tem interesse pessoal. Não é isso? E o que acontece? Ele vai ter que se abster dessa votação. Aqui está claro. Ele vai votar nas proposições submetidas à deliberação da Câmara. Beleza, regra geral. Exceção, quando tiver ele próprio interesse pessoal. Então, se ele tiver interesse pessoal naquilo que está votando, ele vai ter que se abster do voto, né? E se ele votar sob pena de nulidade da votação, se seu voto for decisivo, ou seja, se empatou, ele foi lá e desempatou, né? Empatou. Segunda atribuição, desempenhar os encargos que lhe forem atribuídos, salvo motivo justo alegado perante o presidente, ou a mesa ou a Câmara, conforme o caso, tá? Então ele vai ter que desempenhar os encargos, né? Ou seja, aquilo que for lhe atribuído. Ele pode recusar? Pode, só que ele vai ter que ter um motivo justo para isso, né? Propor à Câmara todas as medidas que julgar conveniente aos interesses do município e à segurança e bem-estar dos munícipes, bem como impugnar as que forem contrárias ao interesse público.
Oferecer proposições, ó, então ele pode oferecer proposições, ou seja, projetos de lei, pode discutir, ele pode votar e ser votado. Fazer uso da palavra, né? Isso aqui é importante, né? A gente vai ter um capítulo só para isso, né? Parlamento é de parlar, de falar, então a censura não deve ter censura, né? Fazer uso da palavra, observadas as disposições desse regimento, ó, então tem o quê? Ele pode fazer uso da palavra, mas ele vai ter que observar as disposições. Comunicar sua falta ou ausência quando tiver motivo justo para deixar de comparecer às sessões plenárias ou às reuniões da comissão. Residir no território do município, tá? Ok. Manter o decoro parlamentar, observar as determinações legais relativos ao exercício do mandato, desempenhar fielmente o mandato. Acabou aqui acabou a pilha aqui, né? Isso, né? Acabou a pilha. Ah, professor. Só um pouquinho. Eu não consigo trabalhar sem aula, né? Sem aula. Eu não consigo trabalhar, gente, sem... Eu não consigo trabalhar sem... Ali é o botãozinho do mais. Isso aqui é o botãozinho do mais, isso. Eu não consigo mexer no computador, gente, sem esse piquetitinho aqui, que é o mouse. Professor, pronto. Improviso. Vamos ver aqui. Aí, ó. Pronto. Vem comigo, desculpa aí, né? Vamos lá. Propor todas as medidas que julgar ok, oferecer proposições, de fazer uso, comunicar sua falta, residir no município, olha aí, ó, residir no município, isso aqui é muito importante, né? Se provar que ele não reside no município, ele vai ter seu mandato cassado, manter o decoro parlamentar, né? Ou seja, decoro, né? Manter a ética, o comportamento ética, né? Observar as determinações legais relativas ao exercício do mandato e desempenhar fielmente o mandato político atendendo aos interesses públicos. Conhecer e observar este regimento, bem como a lei orgânica do município. Beleza, né? Então, o cara tem essas aqui, atribuições aqui, o vereador, né? E aí, cara, depois você tem que dar uma lida, né? Proibições, tá? Proibições. Professor, o que são as proibições do vereador, né? O que é proibição? Aquilo que ele não pode fazer. Ó, o vereador não poderá, desde a posse, ó, quando que a posse é posse? Ó, dia 1º de janeiro. Ó, firmar ou manter contrato com o município, com as suas entidades descentralizadas ou com pessoas que realizem serviços ou obras municipais, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes, né? Aí, ó, cláusulas uniformes, ok. Ok, né? O que acontece? Cara, o vereador, ele é um agente político. Ele está ali para a representatividade do povo. O parlamento é casa do povo. Então, o legislador aqui quis o seguinte, isso aqui está inclusive na Constituição Federal, está na Constituição Estadual, tá? Está na Constituição Estadual, está na Lei Orgânica do Município, né? O que ele quer? Ele fala o seguinte, cara, se você tiver contrato com o município, você vai ficar o quê? Impedido. Então, você tem que fazer essa descompatibilização. Professor, o que é cláusulas uniformes? Que é igual para todo mundo. Por exemplo, você vai lá e faz um contrato, tá? Você vai lá e você faz um contrato lá com a companhia de saneamento de água e esgoto, um contrato uniforme, tá? É um serviço público. Então, nesse caso, você pode aí estar contratando com o município, porque é uma cláusula uniforme. Tá? Não é um contrato particular, né? Não é um contrato administrativo. Não será, de qualquer modo, subvencionada viagem de vereador ao exterior, salvo quando há serviço do município, houver designação do prefeito e concessão da licença da Câmara. Ok, né? Subsídios. O que é subsídios, professor? É a remuneração, né? É a remuneração. Os subsídios dos vereadores serão fixados nos termos e limites e critérios obedecidos na lei orgânica do município e na legislação superior, né? Então, o que acontece aqui? Já vou falar para vocês, ó. Nós temos uma legislatura aqui em vigor, que é 2021 até 2024. Beleza, né? Aí você vai começar outra legislatura, 2025 a 2028, tá? É claro, né? Sempre no dia 1º e o dia 31/12. O que acontece? Já vou falar. Nós temos. Então, o que acontece? Essa legislatura aqui,
vai fixar os subsídios, né, para a próxima legislatura. E a próxima legislatura, assim por diante, né? Assim que é. Então, isso aqui é um grupo de vereadores, isso aqui é outro grupo de vereadores. Então, o grupo de vereadores anterior ele fixa para o outro, e assim por diante, né? Então, essa é a regra aí, né? Essa é a regra. E claro, né, que é um desgaste muito grande. O uso da palavra. O vereador parlar, falar, comunicar, debater. Dois vereadores. Os debates deverão realizar com ordem e dignidade, cumprindo aos vereadores atender às seguintes determinações regimentais. Ó. Então, os debates. Primeiro, ó, exceto o presidente, tá? Exceto o presidente, deverão falar em pé, salvo quando enfermos e solicitarem autorização para falarem sentados. Aí é. Tá, então é o seguinte, o presidente está conduzindo, sim, ele tem que estar sentado ali, está até numa posição de uma altura diferenciada. O vereador tem que levantar. Pô, se ele pedir para ficar sentado, beleza. Se a mesa conceder, o presidente conceder, ele pode estar falando sentado ou se ele estiver enfermo, né? Ó, no desempenho do dever de ofício, o secretário da mesa também gozará da prerrogativa de falar sentado, tá? No desempenho do quê, professor? No desempenho da função de secretário. B. Não usarem da palavra sem a solicitarem e sem receberem consentimento do presidente. Aí. Então, o cara só pode falar, né, se ele tiver consentimento do presidente. Professor, quem que é esse presidente? É o presidente da Câmara. Esse cara é o chefe do executivo. Ele é o presidente. C. Referirem-se ao dirigente ou dirigirem-se a outro vereador pelo tratamento senhor, excelência, nobre, colega e nobre vereador. Olha aí, ó. Tá? A outro vereador, né, pelo tratamento senhor, excelência, nobre, colega e nobre vereador. Boa questão de concurso essa, hein? Boa, né? Boa mesmo, né? Aí. Tá? Boa mesmo. Inclusive, esse aqui, tá? Esse aqui eu vou pegar esse cara aqui, ó. Dar um Ctrl C. E eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. O uso da palavra. Professor, o que é isso aqui, professor? Isso aqui é um resuminho que eu faço aqui, ó. Tá? O que acontece agora? Eu vou começar agora a produzir conteúdo. Eu tenho muito conteúdo, cara. Então, muitas aulas. Então, vou começar a produzir conteúdos curtos aí de 1 minuto, 2 minutos e colocar lá no TikTok, né? Beleza? E lá vai ter tipo uma playlist para a Câmara de Vereadores de Rondonópolis. De novo, senhor, excelência, nobre, colega e vereador. Ao usarem a palavra, os vereadores deverão fazer uso do microfone. Beleza? Para quê? Para ficar registrada, gravada a sessão. A não ser através da parte, nenhum vereador poderá interromper o orador que estiver na tribuna, exceto quando levantar questão de ordem, né? Então, o que acontece? Eu estou falando lá no grande expediente. Beleza? Eu estou falando no grande expediente. Aí um colega, ele falou um assunto que interfere um colega. O colega pede a parte. Então, o cara lá interrompe, ele fala. Agora, a qualquer momento, o vereador pode pegar questão de ordem. O que é questão de ordem? Naquele momento, ele está alegando alguma situação regimental que está em desacordo. Então, a questão de ordem, né? A questão de ordem aqui, ó, questão de ordem aqui é quando o vereador ele identifica que algo errado está acontecendo. Então, ele solicita a questão de ordem. E a questão de ordem pode ser a qualquer momento. Qualquer vereador tem direito de pedir. Então, a parte, tá? A parte e a questão de ordem. Se o vereador falar sem que lhe tenha sido dada a palavra ou permanecer na tribuna além do tempo concedido, o presidente vai adverti-lo-á. Se, apesar da advertência referida no item anterior, o vereador insistir em falar, o presidente dará seu discurso por terminado e a taquigrafia deixará de acompanhá-lo e serão desligados os microfones. Nenhum vereador poderá referir-se aos seus pares, de um modo geral, a qualquer representante do poder público de forma descortês e injuriosa. Aí, ó.
Então ele não pode, ele tem que ser bastante descortês e injuriosa. Então o vereador ele tem que ser um cara polido, ele tem que ser um cara fino, né? Inclusive essas situações aqui são mais a perda de mandato, cassação de mandato por decoro, por falta de decoro parlamentar, né? Falta de decoro parlamentar. Ok, beleza. Isso aqui eu estou falando que da oratória. Durante a realização das sessões, o vereador só poderá falar. Então, estou realizando sessões, né? Ele poderá falar, versar sobre assunto livre escolha durante o expediente, quando regularmente inscrito. Então, você tem lá o aberto, você vai lá, se inscreve, você pode falar qualquer assunto, né? Para discutir matéria em debate, quando regularmente inscrito, ou quando solicitar a palavra antes do encerramento da discussão. Para apartear na forma regimental. Já falei um pouquinho da apartear, né? Me dá uma parte, está aparteando, né? Pela ordem, para solicitar esclarecimentos da presidência e sobre a ordem dos trabalhos, para fazer comunicado importante de interesse da Câmara ou para suscitar questão de ordem regimental. Aí, então, pela ordem aqui, é a qualquer momento, né? Ele pode apartear, falar do outro, né? Então, pela ordem. Então, pela ordem, presidente, né? O que acontece, né? Sobre a ordem dos trabalhos, fazer comunicado importante, tá? De interesse da Câmara ou para suscitar questão de ordem regimental, tá? Esclarecimentos pelo presidente sobre a ordem dos trabalhos. Então, o cara está lá, vai começar o regime, né? Ele fala, professor, pela ordem, presidente, pela ordem, eu não entendi o critério de votação. Tá? Então, esclarecimentos ao presidente. Então, pela ordem. Por que isso? Porque quando vai para a votação, o vereador tem que estar convicto, né? Então, é um instrumento da democracia, né? Então, pela ordem, beleza? Pela ordem aí, 3 motivos que você pode utilizar, né? Tá? Pela urgência do assunto, para suscitar assunto capaz, né, de tornar-se nulo ou relevante ou deixar de ser imediatamente manifesto ou tratado, não poderá exceder 2 minutos. Pela urgência do assunto, né? Então ele pode chamar um assunto lá urgente, né? Um assunto urgente lá, alguma informação importante. Questão de ordem para fazer reclamação quanto à interpretação do regimento e a sua aplicação e a sua legalidade. O negócio é burocrático, né? Para justificar seu voto, quando devidamente escrito. Né? O cara vai lá, vota contra, né? Então ele pede lá, depois da votação, a justificativa do voto, né? Aí, para explicação pessoal, quando inscrito devidamente antes do término da ordem do dia, tá? A explicação pessoal, que é a última parte da sessão, para apresentar requerimento verbal, ok? Em qualquer fase da sessão, se líder nos termos regimentais. Então, olha que coisa aqui, se o cara é líder de qualquer tipo de bancada, né, a qualquer fase da sessão, para interpelar secretários municipais, prefeito ou outras autoridades convocadas pela Câmara, olha aí, né, então convocou um secretário municipal, tá, de educação, então ele pode interpelar, ele pode usar da oratória, da fala, para saudar visitante quando designado pelo presidente, e para homenagear, pesar, congratulações, aplausos ou semelhantes quando designado pelo presidente por indicação das lideranças bancadas, né? Então vai lá, falece um cara lá, né? Então, em nome de um, ele vai dar o pesar da Câmara dos colegas para a pessoa, né? O vereador que solicitar a palavra para falar sobre proposição e discussão não poderá. Aí, então, ele solicitou a palavra, tá, de um assunto, atenção, desviar-se da matéria em debate. Por quê? Porque se ele desviar da matéria em debate, o negócio não vai ter fim. E a pessoa que cada vereador pede a palavra e desvia, não vai ter fim. 2, falar sobre matéria vencida. O que é vencida? Que já foi discutido, já foi superada. Salvo em declaração de voto ou explicação. Então, votou, beleza, né? Votou, o cara faz uma declaração de voto. Professor, qual que é a declaração do voto? Ele declara, é secreta, né, ou não. Tá? E ele pode o quê? Explicar o voto. Por que vencida? Porque já teve a votação. O presidente solicitará ao orador,
por iniciativa própria ou a pedido de qualquer vereador, que interrompa o seu discurso nos seguintes casos. Tá? Então, ó, o presidente. Tá? Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso querido site Lá Concursos. Nós temos essa aula completa e muito mais. Nós temos um curso fantástico, extraordinário, para o concurso da Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis. Gostou? Quer fazer esse curso ponto a ponto? Cara, quer fazer esse curso que eu tenho certeza que vai te ajudar no concurso? Clica aqui embaixo, aqui na descrição. Você tem lá a área de interesse, só clicar você vai ser direcionado para o nosso site. Mas, se você quiser somente, tá, essa isolada desse nosso mini curso de artigo por artigo do regimento interno da resolução 376, essa custa aí R$30, R$30 esse curso, clica lá e matricula-se, adquire esse curso que você está ajudando aí um projeto da Lá Concurso, um projeto que temos absoluta certeza da nossa importância. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá aqui.